A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de João, capítulo de número 21 e versículo de número 1 ao 6, que vai nos dizer assim: Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhes os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhe disse: Lançai a rede à direita do barco e a achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Talvez diante das frustrações que você tem enfrentado, das lutas e dificuldades, você tem pensado em parar. Você tem pensado em desistir, você tem pensado em retornar a fazer algumas coisas que você já fazia antes, pois você acha que os propósitos de Deus não acontecerão na tua vida. Você acha que as palavras que Deus, ele lançou na tua história não acontecerão, mas o Senhor, ele me trouxe aqui para te falar que ele vai surpreender o seu coração. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Simão Pedro, ele disse: Vou pescar. Vou voltar a fazer o que eu fazia. Tudo estava muito confuso. Jesus havia morrido, havia ressuscitado, mas os discípulos ainda não sabiam com clareza o que aconteceria de maneira tão clara dali para frente. Então, por tudo estar tão confuso, Pedro disse: eu vou lá me distrair um pouquinho. Eu vou lá pescar. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Quantas pessoas estão agora, neste momento, passando por tantas lutas e você diz: eu vou buscar uma distração. Eu não vou ficar mais me esquentando com esse negócio de propósito. Eu não vou ficar mais me esquentando com esse negócio de estar orando, de estar consagrando e só passando por luta, dificuldade, não estou entendendo nada. O Senhor está dizendo para você: eu estou marcando um encontro contigo para te mostrar que os meus propósitos se cumprirão, para te mostrar que os meus propósitos são maiores do que os teus, para te mostrar que o que eu determino, eu não volto atrás, mas eu cumpro a minha boa palavra. Quando Jesus escolheu a Pedro, quando Jesus o chamou em Lucas capítulo de número 5, Jesus disse que ele seria pescador de homens. Jesus tinha para ele uma nova missão. Mas agora, neste momento, depois de Jesus morrer, ele não estava entendendo muita coisa. E tem pessoas que entraram aqui exatamente desta forma: eu não estou entendendo muita coisa, por isso eu quero parar. Eu não estou entendendo muita coisa, por isso eu quero desistir. O Senhor te encontra, através dessa palavra, e diz para você: você não vai desistir, você não vai parar, você não vai retroceder. Declare comigo: eu creio que hoje Jesus me encontra e eu vou passar a entender muita coisa. Eu creio que hoje Jesus me encontra e eu vou passar a entender muita coisa. Irmãos, Pedro, ele foi chamado com um ministério muito grande, não é verdade? Para influenciar muita gente. Aí você observa que logo que Pedro se levanta e diz: vou pescar, outros 6 dos discípulos dizem: vou contigo. Nós também vamos. E ao todo tinham 7 discípulos aqui que acharam que poderiam fazer o que queria. Tem gente que pensa que pode fazer o que quer. De vez em quando vem na nossa mente, né? Eu vou tomar essa atitude, eu vou fazer isso porque a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Só que Deus vai lá e puxa a nossa rédea. E eu vejo através dessa palavra o Senhor puxando rédea de gente aqui e dizendo: não é como você quer, é como eu quero. Declare comigo: a vontade de Deus sempre prevalece. A vontade de Deus sempre prevalece, irmãos, não adianta. Mesmo que a gente queira tomar direções, quando somos escolhidos para um propósito, o Senhor nos encontra. O Senhor não permite que a gente desista. O Senhor me trouxe aqui para lhe dizer: Pedro, eu conto contigo. E eu não permito que você desista.
Eu não permito que você retroceda para o seu passado. Isso é mistério, irmãos. Deus está bradando e falando com pessoas que estão me ouvindo agora aqui de maneira muito clara. O Senhor está dizendo: eu não permito você voltar para o passado. Eu não permito você ficar frustrado achando que as minhas palavras não vai se cumprir na sua vida. Eu não permito essa frustração tomar conta de você e levar você para uma rota diferente do meu propósito. Deus tinha um propósito de ganhador de almas. Mas Pedro aqui estava confuso, estava cansado. E tem pessoas que estão assim exatamente desta forma, como Pedro estava, confuso, cansado, exausto. Não estou entendendo mais nada e quando eu não entendo, eu quero tomar as minhas atitudes. Eu quero agir conforme a minha vontade, mas Deus está dizendo para você, não é como você quer. Não é como você acha que tem que ser. Eu te encontro para te mostrar que a minha vontade é melhor do que a tua. Pedro foi juntamente com os 6 que estavam com ele. A Bíblia vai nos dizer que eles não apanharam nada a noite toda. Eles lançaram a rede, versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe uns aos outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Eles não pegaram nada. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque o Senhor Jesus tinha um propósito na vida deles. Mesmo que você queira tomar o rumo, uma direção, certamente ela não dará certo se ela estiver fora da direção de Deus para sua vida. Jesus havia dito, irmãos: doravante serás pescador de homens. A partir de agora você pesca a alma, Pedro. Pedro não havia compreendido o tamanho do chamado. Tudo estava muito confuso para os discípulos. Ei, tudo está muito confuso, não é verdade? Tem muitas coisas que você não está entendendo, irmãos, e quando não estamos entendendo muitas coisas, isso muitas vezes nos frustra. E a gente pensa: eu vou tomar uma direção, eu vou por uma porta de escape aqui, mas eu não quero ficar em um lugar onde eu não estou entendendo. E o Senhor está dizendo: não tome direções, não tome decisões, mas permaneça neste lugar onde você não está entendendo muita coisa. Porque é no lugar onde você não entende muita coisa que eu me encontrarei contigo. É no lugar onde você pensa que não tem mais saída, que não tem mais jeito, que não tem mais o que ser feito, que os planos estão frustrados, que acabou que os propósitos de Deus não vão se cumprir. Irmãos, muitas vezes chegamos nessa fase aqui. Pensamos que as palavras de Deus para nós não vão acontecer. Ah, Senhor, a promessa é linda, mas a minha realidade está muito distante dela. Ah, Senhor, o propósito é lindo, mas agora, humanamente falando, não tem sentido nenhum o que eu estou vivendo. Eu estou fora do sentido, do propósito, eu não consigo entender nada. E Deus está dizendo: pois mesmo assim eu não abro mão de você. Pedro tinha um chamado. Pedro tinha uma restauração para ser vivida. Deus vai te restaurar, Pedro. Deus vai te restaurar. Ele manda eu te falar que Ele conta contigo. Declare comigo: eu creio que o Senhor vai me restaurar e que Ele conta comigo. Eu creio que o Senhor vai me restaurar e que Ele conta comigo. Senhor, contar contigo, assim te diz o Senhor através dessa palavra. Eu tenho coisas grandes, meu filho e minha filha, para fazer, e eu não vou deixar você ficar frustrado. Eu não vou deixar você ficar perdida, andando sem rumo e sem direção, como se eu não tivesse te feito uma promessa. Eu te fiz uma promessa. E eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que tem palavra. E Ele vela sobre ela para a cumprir. Aleluia. Eu sirvo a um Deus que tem palavra. E Ele vela sobre ela para a cumprir. A Bíblia nos diz que eles não apanharam nada naquela noite. Jesus encontrou com eles ali. Versículo 4. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era Ele. Jesus estava ali. Muitas vezes, irmãos, Jesus está diante de nós. Muitas vezes Jesus está perto da gente, mas a gente não consegue compreender que Ele está ali. Porque as frustrações são grandes, as dificuldades, os problemas.
O que estamos enfrentando muitas vezes é o oposto do que Jesus falou. E quando isso acontece, a gente não consegue contemplar o Senhor Jesus. A gente não consegue ver que Ele está ao nosso lado. O Senhor está dizendo: eu estou aqui. Eu estou perto de você. Eu estou te encontrando na tua frustração para lhe dizer que os planos que eu tenho contigo vão acontecer. Eu não abro mão de você. O Senhor não abria mão de Pedro e dos 6 que estavam com ele. O Senhor está dizendo para você: eu não abro mão de você. Você pode estar cansado, você pode estar exausta, você pode não estar entendendo muita coisa, pensando em voltar, pensando em desistir, porque nada para você está fazendo sentido. Mas o Senhor me trouxe aqui para lhe dizer: eu não abro mão de ti. Declare comigo: eu sirvo a um Deus fiel e Ele não abre mão de mim. Eu sirvo a um Deus fiel e Ele não abre mão de mim. Jesus perguntou para ele: Sírio, você tem alguma coisa de comer? Jesus sabia, irmãos, que eles não tinham, mas Jesus queria ouvir deles. Muitas vezes a gente não pede porque nós pensamos: o Senhor já sabe do que eu preciso. Mas aqui o Senhor mostra o quanto Ele quer ouvir da gente a nossa necessidade. O Senhor perguntou para ele: vocês têm alguma coisa para comer? Jesus sabia que não tinha. Jesus sabe de todas as coisas, irmãos. Mas mesmo assim, Ele quis ouvir deles o não. Ele quis ouvir deles que aquela noite foi frustrada, que não houve peixe. Parecia que tinha algo que estava se repetindo na história de Pedro, Tiago e João, não é verdade? Porque eles estavam aqui. Eram 7 discípulos e 3 deles eram Pedro, Tiago e João. O Senhor faz novamente acontecer aquilo que o Senhor havia feito acontecer no início do chamado. O Senhor diz para você: eu estou te lembrando do início. Eu estou te lembrando das promessas. Eu estou te lembrando do que eu já te falei. Noite frustrada de novo. Imagine Pedro, Tiago e João. Parece que essa história está se repetindo. A gente já viu isso aqui. O Senhor está dizendo para você: eu estou permitindo cercos se fecharem. Eu estou permitindo portas se fecharem para você lembrar do seu propósito, para você lembrar do que eu te falei. Jesus disse que eles seriam pescadores de homens. Depois de uma noite de frustração, depois de uma noite em que eles não apanharam nada, em Lucas capítulo de número 5. E Jesus faz novamente isso acontecer, para que eles lembrem que tinha um propósito sobre a vida deles. É tempo de lembrar do propósito, é tempo de lembrar da palavra, porque o Senhor está dizendo: eu velo sobre ela para a cumprir. O Senhor vai cumprir o que Ele te prometeu, o Senhor vai cumprir o que Ele te falou, irmãos. O Senhor não perde tempo nos fazendo promessas que Ele não vai fazer acontecer. Pedro, Tiago, João e os outros discípulos aqui tinham um chamado. Você tem um chamado de Deus. O Senhor te escolheu. Ai, irmã, mas eu não estou entendendo nada. Pois é, chegou uma fase que os discípulos também não entenderam. Isso é normal. É o Senhor nos mostrando a nossa humanidade. É o Senhor nos mostrando o quanto somos dependentes dEle, as nossas fragilidades, os nossos erros, porque somos seres humanos, irmãos. Somos falhos e precisamos entender que tudo o que vem sobre a nossa vida, tudo que Deus traz para nós é a graça dEle nos alcançando. Eles não haviam apanhado nada. Jesus deu uma ordem, versículo 6. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Agora tem uma direção certa. Agora vocês vão lançar à direita. Não é à esquerda, não é para frente, não é para trás. É à direita. Obedeça ao que eu estou te mandando. Hoje o Senhor diz para você: eu vou te dar uma nova direção. Eu vou começar a me manifestar para você novamente, mas quando eu te der direções, obedeça. Não queira entender por que a direita do barco. Não queira entender por que esta direção, mas faça o que o Senhor está te designando. Eles obedeceram mesmo não reconhecendo a Jesus. Eles obedeceram a palavra. O Senhor está dizendo: você já viu milagre, você sabe que quando eu mando, eu ordeno o milagre acontecer. Quando eu ordeno que você faça algo, eu não te deixo frustrado, eu não te deixo frustrada. E é por isso que eu estou te encontrando com esta palavra dizendo: lançai a rede. Hoje eu estou te encontrando para lhe dizer: eu não abro mão do que eu tenho contigo. Eu vou te restaurar, eu vou te erguer, porque grande é o chamado, grande é o propósito. Eu tenho algo contigo, eu amo você, Pedro diz, o Senhor dos exércitos. O Senhor Jesus amava Pedro. E o Senhor queria restaurá-lo. Eu estou enfatizando Pedro aqui porque a ideia de pescar foi dele.
Foi ele quem falou. Versículo de número 3, no início vai nos dizer: disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. A ideia foi dele. E Jesus queria restaurar a ele. O Senhor está dizendo para você: eu quero te restaurar. Eu quero te levantar, eu quero te erguer porque você é útil. Você pode estar cansada, pode estar quebrado, pode estar humanamente falando fragilizada demais, mas o Senhor está dizendo: eu te encontro no caminho da desistência. Eu te encontro no mar de Tiberíades. Eu te encontro no lugar onde você achava que você não ia viver os meus propósitos e que você ia voltar para a sua vida comum. Eu tenho um projeto contigo, diz o Senhor. Eu não abro mão de você. Quando eu tenho um propósito, eu marco um encontro. Pedro, tu me amas? O Senhor perguntou para ele 3 vezes. E 3 vezes ainda no capítulo de número 21. Do versículo de número 15 ao 17. Nós vamos ver o Senhor perguntando a Pedro se Pedro o amava. E Pedro dizendo: eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. 3 vezes Pedro fala que ama o Senhor. 3 vezes Pedro tinha negado. E agora 3 vezes o Senhor dá oportunidade a ele de ser restaurado. Hoje o Senhor te restaura. Hoje o Senhor te encontra. Você pode ter errado muito, pode estar muito cansada, muito fragilizado, mas o Senhor te perdoa porque grande é a obra que Ele tem contigo e Ele não abre mão de você. Declare comigo: eu creio que hoje o Senhor me encontra, pois Ele não abre mão de mim. Eu creio que hoje o Senhor me encontra, pois Ele não abre mão de mim. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida, amém? E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, eu creio, Pai. Eu creio que o Senhor está encontrando pessoas aqui no caminho da desistência. Eu creio que o Senhor está encontrando pessoas aqui, Pai, no caminho em que eles estão tão aflitos, cansados, sobrecarregados. Quantos, Pai, estão agora neste momento como Pedro, dizendo: eu vou retornar para a minha vida antiga, eu vou fazer o que eu já fazia, porque nada está fazendo sentido. Mas o Senhor, Pai, não abre mão do teu filho, como o Senhor não abriu mão de Pedro, o Senhor não abre mão da tua filha. E hoje o Senhor os encontra, Pai, no caminho da desistência, no caminho da frustração, quando nada parece fazer sentido. E o Senhor os restaura por completo e diz: a minha obra vai continuar. Os meus propósitos acontecerão na tua vida. Você não vai parar a mandar a candaraia. Você não vai desistir. Você não vai retroceder. Porque hoje eu te encontro e te restauro por completo. Ô Senhor, eu creio que a restauração hoje é completa. Eu creio, Pai, que o teu filho e a tua filha vai viver uma pesca maravilhosa. E será para a honra e glória do teu nome. Não somente haverá pesca, mas haverá restauração, haverá, Pai, avivamento, haverá comunhão, meu Deus amado, novamente contigo. Aqueles que não oravam vão passar a orar, aqueles que não estavam mais lendo Bíblia, não estavam mais conseguindo ouvir palavra, frequentar uma igreja, o Senhor está hoje restaurando o teu filho, a tua filha, para que eles possam retornar a fazer aquilo que o Senhor tem para a vida deles, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, meu Senhor, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida e história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja testemunho, Pai, para os teus filhos contarem e que tudo seja para
para honra e glória do teu nome, Senhor. Abençoe aqueles, Pai, que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Eu te peço que o Senhor os prospere, que o Senhor conceda o desejo do coração deles, Pai, segundo a tua vontade e teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Hoje o Senhor te encontra, como ele encontrou a Pedro e aos 6 que estavam com ele ali. Os discípulos que estavam aqui não ficaram frustrados, mas o Senhor os encontrou e houve alegria, houve milagre, houve restauração. O Senhor diz para você: hoje eu te encontro. A sua história não vai terminar assim. Você não vai desistir, você não vai parar, não vai retroceder, porque Deus, ele vai restaurar a sua história por completo. E muitas coisas que não estavam fazendo sentido para você, como aqui não estavam fazendo sentido para os discípulos, você vai ver o Senhor diante dos teus olhos, te mostrando o sentido delas, te dando novas direções e mostrando para você que ele não abre mão da sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.